1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Enquanto você procura, você que nos assiste pela internet, se inscreva, dá um joinha aí, um like, vai nos ajudar muito. Se inscreva no canal, vai nos ajudar bastante. O texto diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Vamos orar? Senhor, fala conosco, seja o nosso pedagogo, seja o nosso professor, o nosso guia, seja o nosso norteador, a nossa bússola que aponta a direção certa. Que a tua palavra possa gerar em nós espírito de fortaleza, espírito de força, espírito de ânimo e de fé, porque a fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós desejamos e anelamos que não apenas ouçamos com os ouvidos, mas com o mais profundo do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Aquele que crê, diga assim seja. Amém. A instituição da ceia do Senhor, que é o que nós iremos participar daqui a pouco, ela tem um propósito muito importante nas nossas vidas. Nós precisamos fazer as coisas do Senhor e entender o propósito. O propósito de Deus sempre foi ter comunhão com o ser humano, com o homem. Deus nunca quis que houvesse separação, mas a Bíblia diz que o pecado separou a comunhão, a koinonia do homem com Deus. O que separa o homem de Deus não é a sua religião. O que separa o homem de Deus é o pecado. E nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele veio trazer o remédio para o pecado, que foi a sua morte. Então Ele disse, olha, e ensinou seus discípulos: vocês, quando se reunirem e fizerem a ceia, que era um momento de koinonia entre eles, se tem uma coisa que em todo o mundo todo é igual, é comer junto. E nisso não há diferença. Pode existir diferença de sabores, a maneira de se fazer as coisas, mas todos ou comem de pé ou comem sentados, mas todos comem juntos. É bem verdade que nesse momento contemporâneo, as pessoas estão cada vez menos valorizando a mesa. Existem dois lugares na casa que são sagrados para Deus e devem ser na sua vida: a mesa e a cama. Tanto que eu aconselho as pessoas a não ter TV no quarto, porque a cama deve ser um lugar de paz, de tranquilidade. E muitas das vezes a televisão, ela pode trazer malefícios. Agora a pessoa não tem a televisão, muitas das vezes nós temos o iPad, o computador, o celular, e a nossa mente acaba não descansando. Nós precisamos descansar no Senhor. E é interessante que, se nós olharmos para a palavra, a primeira coisa, o primeiro mandamento, a primeira ordem que Deus deu para o homem foi a seguinte: descansa. Depois que Deus criou o homem, Ele pediu para o homem fazer o quê? Sexto dia, Ele pediu para o homem fazer o quê? Descansa. Ele deu uma ordem: descansa. Ei, Deus está dando uma ordem para você hoje: descansa no Senhor, espera nele, e Ele tudo fará. E esse descanso não era o descanso só do homem. Tanto que depois, na lei mosaica, na lei de Moisés, com 613 preceitos, ele ensinou o povo dele que a terra, no sexto ano, precisava descansar. Perdão, no sétimo ano precisava descansar. No sexto ano, Deus falou assim: olha, vocês vão plantar 6 anos, no sétimo vocês não precisam plantar, vocês vão deixar a terra descansar. E é interessante que
No 6º ano sempre dava dobrado. Deus sempre multiplicou. Para quê? Para que no 7º ano, que seria também o ano de perdão de dívidas, de reconciliação, glória a Deus, de descanso da terra. Mas a palavra diz que o povo de Deus foi um povo teimoso. E o povo de Deus passou durante 490 anos errando e plantando no 7º ano também. E a Bíblia diz que por causa dessa teimosia, por causa dessa quebra de princípio, eles foram jogados então e presos, tomados pelo Império Babilônico. E houve mais uma vez então um momento em que o povo ficou escravo, ficou subjugado ao Império Babilônico por 70 anos. Esses 70 anos foram os 490 anos de desobediência do povo. A desobediência só nos traz tristezas, e a obediência às vezes nos traz dificuldades de obedecer, às vezes nos traz desconforto. Normalmente, guarde isso no seu coração, normalmente a obediência nos traz desconfortos, mas esse desconforto momentâneo vai gerar uma paz plena lá na frente. Hoje as pessoas estão preocupadas com a facilidade do momento e se esquecendo de que estão quebrando princípios, e quando você quebra princípios, você se quebra. E as pessoas estão negligenciando a ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi instituída para que as pessoas tivessem comunhão. Por isso que a gente louvou muito hoje aqui, para nós termos comunhão com Deus e com as pessoas. E que nós falássemos nessa ceia, nesse momento que nós tiraríamos para cearmos juntos, sobre a morte de Jesus. Por quê? Por que ele pede para falar da morte? Para que as pessoas valorizem o seu sacrifício, para que o seu filho valorize o que Cristo fez por ele. Seu filho tem que ter um super-herói, tem que ter. Esse super-herói tem que ser Jesus Cristo de Nazaré. Tem que ser aquele que deu a vida por ele, tem que ser aquele que você tem que ensinar para ele, dizer: olha, o super-herói chamado Jesus Cristo, veio o valente, o mais valente de todos, chamado morte, o atingiu. O gigante veio, chamado morte, o atingiu. Mas Jesus, sendo mais forte do que a morte, pelo Espírito Santo, ao 3º dia ressuscitou. Glória ao nome do Senhor. A ceia nos ensina muitas coisas, mas eu quero deixar apenas um ponto de ensinamento, de todo um ensinamento tão lindo que tem a ceia, tantos lados para enxergarmos, para aprendermos. Eu quero apenas frisar, ser cirúrgico na parte final, na parte B do texto, que diz assim: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eu quero dizer uma coisa para vocês: Jesus está voltando. E não é conversa para boi dormir, não é para assustar ninguém, nada disso. Não se tem mais falado da vinda do Senhor Jesus, mas Ele está voltando. E a Bíblia fala, ensina que haveriam sinais da sua vinda. E é interessante que nós precisamos olhar, até o Anderson Luz, não sabendo que iria pregar, disse: olha, em pouco tempo, tantos sinais de tragédias. E eu quero compartilhar com vocês de forma bem rápida algumas coisas que a Bíblia nos ensina sobre a volta de Jesus, sobre o final dos tempos, sobre o que as pessoas dizem, o fim do mundo. O fim do mundo o fim do mundo realmente, queridos, é quando o Espírito Santo sair daqui. É quando a igreja não estiver mais aqui, aí é o fim do mundo. Sabe por quê? Porque enquanto o Espírito de Deus está na terra, ainda existe amor. É bem verdade que pouco, mas existe. Mas quando o Espírito de Deus não estiver mais aqui, aqui tudo vai ser na base da carne, tudo vai ser na base do egoísmo. Imagine como esse mundo vai ficar. Se nós estamos vendo índices alarmantes de suicídio
mesmo o Espírito Santo agindo, pessoas pregando, igrejas abertas, pessoas falando de Deus aos quatro cantos, mesmo assim milhares de pessoas estão se suicidando, mesmo assim há milhões de abortos e assassinatos no mundo todo, pessoas que não têm nem a chance de sair para dizer uma palavra sequer. Não é esse é o mundo que nós vivemos, um mundo que muitas das vezes nós queremos tapar os nossos olhos para não enxergar, e queremos apenas enxergar o nosso próprio mundo, queremos enxergar os nossos próprios problemas, esquecemos que há muita coisa em que Deus quer te levantar. Nós estamos num mundo de 7 bilhões de pessoas, é muita gente, e Deus quer levantar você para fazer a diferença em nome de Jesus. E na ceia do Senhor nós precisamos falar da morte dele, aprender o valor, não o preço, porque tudo que tem preço é negociável, e tudo que tem valor você não negocia. Vamos ver alguns sinais da vinda de Jesus do final dos tempos. Você vai ver, se você puder anotar, ou você vai ver depois a gravação na internet. Marcos, do capítulo 13, 6 a 33, a Bíblia fala sobre o surgimento de falsos profetas, falsos cristos. A Escritura prefere dizer que a palavra de Deus que a palavra de Deus nos adverte que teremos decepções. Eu até fiz questão de frisar essa palavra aqui: decepções com aqueles que professam a Cristo. Queridos, se a palavra de Deus nos diz que nós teríamos muitas decepções com as pessoas que proferem, que pregam, que falam, que parecem, dá a impressão, quando eu trato das pessoas, e uma grande maioria das pessoas que a gente conversa, ora, trabalha e trata, sabe como que elas estão? Decepcionadas. E são pessoas de 5 anos de igreja, 10, 20, 30 anos, tremendamente decepcionadas. Presta atenção nisso. Agora eu faço a pergunta: será que eles nunca leram esse texto que fala que no final dos tempos muitos ficariam decepcionados? Ao invés de ela ficar decepcionada, ela tinha que ficar feliz. Olha, tem falsos profetas, glória a Deus, Jesus está voltando. Olha como muda a visão. Ao invés de você ficar preocupado, porque está acontecendo isso, muita falsidade, muitas pessoas fazendo negócio das coisas de Deus, isso está muito claro. Mas para nós que conhecemos a palavra, não vai gerar decepção, pelo contrário, força, porque nós nos prepararemos mais. Quando eu vejo sinais bíblicos de que a vinda de Cristo está próxima, eu tenho que me preparar melhor para me encontrar com o meu Senhor. A pergunta que eu quero deixar, a interrogação que eu quero deixar no seu coração é: você está decepcionado ou você está se preparando para a vinda do Senhor Jesus? Você que me assiste aí, está decepcionado com a igreja, com o pastor, com o homem, com a mulher, com o profeta? Ou você leu a palavra e se precaveu e te ensinaram que isso iria acontecer, e quando aconteceu, você já estava preparado com o escudo da fé para vencer a decepção, para vencer aquela pessoa que você achava que era de Deus, mas não era? Você vai ficar triste um dia, 2, porque você admirava. É difícil quando a gente admira alguém, essa pessoa parece ser uma coisa e é outra. É difícil, querido, mas vamos virar a página e continuar, porque a palavra nos diz que isso iria acontecer. O problema é que as pessoas estão se desviando do caminho, entrando em depressão, nunca mais voltando para o Senhor. Por quê? Porque ela não foi ensinada a palavra de Deus, de que ela sofreria decepções. Então ela fica uma pessoa frágil, e quando a paulada vem, quando a mentira vem, quando a falsidade vem, sabe o que ela faz? Ela abandona tudo, ela desiste de tudo. Por quê? Porque ela não leu a palavra. Jesus não manda nem ler palavra, Bíblia. Jesus manda examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna. Eu não posso aceitar você deprimido aqui dentro. Eu não posso aceitar você aqui decepcionado, não.
Porque se a palavra diz que no final dos tempos isso iria acontecer, eu tenho que preparar a sua fé para as decepções da vida e para que você tenha um espírito de enfrentamento. Você não vai fugir. Não, me decepcionei, vou fugir. Não, eu vou enfrentar e vou vencer, em nome de Jesus. Se Deus mostrou que essa pessoa é falsa, glória a Deus, eu vou embora. Deus vai me colocar num lugar sincero e vamos embora. E se lá acontecer alguma coisa, vamos embora também, porque a minha fé não está no homem, a minha fé está naquele que morreu na cruz há 2000 anos atrás, naquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Marcos 13:6 diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não vão enganar poucos, a Bíblia diz que vão enganar muitos. Marcos 13:22, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Ei, se a sua fé é baseada em sinais e prodígios, você está frito. Porque a sua fé não pode estar firmada naquilo que acontece. A sua fé tem que estar firmada na palavra de Deus. Você se lembra lá no Egito? A primeira demonstração de que Deus era com Moisés na frente de Faraó, qual foi? Vocês se lembram? Faraó estava ali com seus magos, vem Moisés e Arão, e Moisés com o seu cajado na mão, joga o seu cajado, e ele se transforma em quê? Em uma cobra. Não é uma maravilha isso? Porém os magos e encantadores fizeram o quê? A mesma. E eram pagãos, serviam a demônios, espíritos enganadores, e fizeram a mesma coisa. Então se a sua fé é baseado em sinais, em prodígios, em coisas que acontecem, está frito. Porque Satanás também faz muitas coisas. Ele revela, ele fala, ele aparentemente cura, porque ele tira a doença de um lugar e coloca em outra. Porque se ele não fizesse nada, se não houvesse o engano, ninguém seria enganado, gente. E a Bíblia diz então que fariam, olha só o que diz o texto, prodígios e sinais. Então olha só, a pessoa sai daqui de Piracicaba, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para Brasília, porque lá falou que tem um tal de João de Deus. Tem muita gente se decepcionando com o João de Deus, o João de Deus por aí. Cuidado com o João de Deus aí que você confia. Deus mandou você confiar em João nenhum. A palavra mandou você confiar em Jesus. Não olheis nem para a direita, nem para a esquerda. Olheis para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo de Nazaré. Primeiro ponto, no final dos tempos se levantarão falsos profetas e falsos cristos. O que está acontecendo hoje em dia, gente? Ao invés de você ficar preocupado metendo pau, louve a Deus, porque Deus está dando a visão para você entender o que é errado. Glorifique o nome do Senhor, ore pelas pessoas que estão cegas, continue na sua fé e mais, se fortaleça na palavra, no conhecimento, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em segundo lugar, haverá guerras, rumores e guerras, fome, terremotos e desastres naturais. É o que a gente tem visto pelo mundo afora, tem visto pelo Brasil. A gente tem visto aí, até pouco tempo atrás, a Coreia do Norte com os Estados Unidos, parece que explodiu uma guerra. Ali no Oriente Médio sempre tem, a Síria toda destruída, tantos lugares por aí. Na África, guerra civil, milhares de pessoas morrendo. A gente nem imagina o que tem por aí. Guerras. O próprio Brasil é uma própria guerra. O Brasil ele mata mais de 60 mil homicídios por ano. Mata mais do que guerra. Então nós vivemos uma guerra aqui no Brasil. Só que uma guerra escondida. Uma guerra escondida pela mídia, mas nós sabemos, nós somos brasileiros, sabemos que vivemos numa guerra e estamos no final dos tempos.
porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares, haverá fome, tribulações, e essas coisas serão os princípios de dores. Marcos capítulo 13, versículo 8. Ponto 3. Os crentes serão perseguidos, odiados, mortos, o evangelho será pregado a todas as nações. Nós já vemos pela história tantas perseguições contra os cristãos, contra os verdadeiros do Senhor, quantas mortes, quantas pessoas morreram, e até hoje, perseguições. Agora lá na China, uma grande perseguição. Agora no meio do ano existe um projeto chamado Portas Abertas, e eles estarão falando sobre a igreja perseguida, que é um trabalho há muito tempo que eles fazem, e eles estarão nesse ano falando e mostrando a realidade daqueles que se convertem na Coreia do Norte. Você vai ver o que é se converter num lugar duro. Existem lugares por aí que nós nem imaginamos o que uma pessoa passa para poder se converter. Então, ainda há muitas pessoas que são perseguidas, pessoas que morrem a paulada na Índia, morrem a paulada na China, são presas. Nós nem imaginamos o que tem por aí. Nós aqui no Brasil somos privilegiados por estarmos num país laico, onde podemos pregar livremente o Evangelho. Mas mesmo assim sofremos perseguição, porque quando você se torna um homem, uma mulher de Deus, realmente todo mundo vai dizer para você que você é uma pessoa que não está batendo muito bem. Você é como aquele que é corintiano, quando ele é muito, aquela palavrinha que começa com F, fanático. Porque você toma partido pelas coisas de Deus. Então quando você faz isso, você não é aceito, há uma pressão contra a sua vida. Estamos próximos da vinda do Senhor. Por quê? Porque está se levantando, já se levantou falsos profetas, falsos cristos, muita guerra, muita fome, muitas desavenças, desastres naturais, crentes, homens de Deus perseguidos, odiados, mortos, e o evangelho sendo pregado em todas as nações. Isso aqui é muito importante. Nós nunca imaginaríamos poder aqui de Piracicaba, por exemplo, atingir o Japão. Nós temos gente que nos assiste lá no Japão. Temos amigos aqui que pregamos para eles em Jundiaí, estão aqui hoje. Eles vão para o Japão e vão continuar ouvindo a palavra lá no Japão. Quem imaginaria isso? Eles poderiam talvez daqui a pouco fazendo culto ao vivo, ou na outra semana já estar vendo o evangelho está sendo pregado rapidamente. Daqui a pouco todos ouvirão. Então o Senhor Jesus voltará. Glória ao nome do Senhor. Em quarto lugar, haverá o aumento na perversidade desse mundo, e muitos se afastarão de Deus. Olha só. E se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Como que estão as pessoas hoje, gente? Vamos ser bem honestos. Você sente o afago, o amor, o afeto das pessoas, ou o amor esfriado das pessoas? O amor frio. O que você sente das pessoas? Nós vemos que esses dias que nós estamos vivendo, nunca vivemos um tempo de tanto esfriamento. Não só amor entre as pessoas da rua, mas entre as próprias pessoas da casa. O amor está se esfriando. Por que o amor está se esfriando? Porque o pecado está multiplicando, está sendo aumentado. Isto é um sinal do quê? De que Jesus está. Falem da minha morte, participem da ceia, até que eu venha. Então nós devemos nos alegrar nessa noite e nos preparar. Para quê? Hoje é noite de ceia, noite de arrependimento, é noite de você se voltar para Deus. E se você se voltar para Deus, o Senhor se voltará para você. Glória a Deus. Haverá aumento da perversidade nesse mundo, e muitos se afastarão de Deus. O amor se esfriará. Em quinto lugar, os tempos serão difíceis, angustiantes para todos. Nós sabemos sem dúvida que Ele está se movendo em todas as nações, e que Ele virá novamente, assim como sua palavra diz. Para o cristão, sua segunda vinda é uma coisa completa e maravilhosa. Marcos 13, você vai ler depois Mateus capítulo 24, diz assim, algumas traduções vai dizer assim, olha, dificuldades inigualáveis, outras abominações, assolamentos,
Mas de fato Jesus previa para mim e para você tempos angustiantes. Sabe essa angústia que você não sabe de onde vem? E nós não podemos ser hipócritas em dizer que nós não sentimos isso, porque todos nós estamos sentindo. A Bíblia aí no capítulo 13 de Marcos e capítulo 24 de Mateus diz que esse tempo de todos sentirão angústias é um tempo em que nós precisamos nos voltar para o Senhor. Por quê? Porque Jesus está voltando. Ei, essa angústia já tem dias contados para acabar. Sabe por quê? Sabe o que a gente vai encontrar no céu? Um lenço grande, branco, maravilhoso. Às vezes você chega aqui na igreja triste, ou você chega em algum lugar e você até pode ouvir um pregador dizendo assim: olha, o Senhor vai enxugar todas as tuas lágrimas de tristeza. Eu não posso dizer isso para você. Sabe por quê? Porque esse texto está dizendo assim, que o dia que você for para a glória, todas as tuas lágrimas e tristeza serão enxugadas. Não é aqui na terra. Aqui teremos aflições. A Bíblia diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. A expectativa não é aqui embaixo, a expectativa é lá em cima. Então se volte os seus pensamentos para as coisas que são lá do alto, porque ele disse assim, que nós deveríamos falar da morte dele até que ele venha. Jesus está voltando. Se você não é batizado nas águas, se batiza. Se você não tomou posição com Deus, tome posição. Se você não perdoou alguém, perdoe. Se você está com o coração decepcionado, magoado, vire a página e siga em frente em nome de Jesus. Se você ainda não se decidiu o que fazer, decida hoje. Saia daqui abraçado com Jesus, dizendo: Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Talvez você nem entende muito. A questão não é entender, é crer. Aquele que crer e for batizado será salvo. Querido, crê somente e será salvo tu e tua casa. Amém? Que a graça do Senhor esteja com todas as pessoas de Deus.